Bem-vindos ao Trocando em Miúdos e hoje nós vamos falar com uma pessoa muito importante aqui da gastronomia de São Paulo, Fred Cafarena, que é um daqueles cozinheiros que usam a gastronomia como ponte para entender o mundo. Paulista de Araraquara, ele se apaixonou pela história, pela cultura e pelas cozinhas do Oriente Médio, a ponto de transformar esse interesse em uma missão de vida. Tô certa? Certíssimo. Depois de um ano trabalhando em cozinhas da Turquia e de viajar para países do Líbano, Síria, Marrocos e Emirados Árabes Unidos, tornou-se uma das principais referências brasileiras quando o assunto é a culinária da região. Bem-vindo, Fred, o nosso premiado, inclusive, pela Prazeres da Mesa, melhor restaurante do Oriente Médio. Exatamente. Nossa, foi bom, hein? Imagina, foi incrível. Bom, um prazerzaço. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui e principalmente também agradecer pelo prêmio, que também foi, Não, mas aí foi o muito prêmio- marcante pra O prêmio a gente. gente só propiciou a entrega, porque foi o público que te elegeu, o público e os especialistas. Bom, eu não falei o mais importante, que o restaurante dele se chama Make Homes Not War. Esse nome é muito expressivo, né? É. Por que Homos? Por que tudo gira em torno do Homos? Bom, vamos lá. A gente já teve outros restaurantes de gastronomia do Oriente Médio. E eu falo que esses restaurantes, eles representavam um momento menos maduro meu, no sentido de ser mais jovem, mais arrogante, mais prepotente, de achar que entende todas as coisas. E eu sempre quis falar sobre gastronomia do Oriente Médio, mas eu queria furar um pouco essa percepção que as pessoas têm dessa gastronomia, que muitas vezes se limita a uma gastronomia familiar, sem muita técnica, sem muito refinamento. Eu sei que você é Brima, você sabe que não. Muito pelo contrário, é uma cozinha extremamente desenvolvida, mas eu queria meio que forçar isso para as pessoas. E à medida que eu fui amadurecendo, eu entendi que eu estava indo para um lado errado. O Farã, que foi nosso restaurante, funcionou muito bem, a gente ganhou notoriedade, me ajudou muito com o nome, mas eu senti que eu estava indo pelo lado errado. Então, quando veio a pandemia, ficou um momento de muita Introspecção. introspecção, de muita reflexão sobre o que estava acontecendo, eu pensei em abrir uma casa que fosse mais inclusiva de todos os sentidos. E eu queria um produto que realmente conseguisse ser essa ponte entre o tradicional e, ao mesmo tempo, essa ponte conseguisse pavimentar um caminho para mostrar que a gastronomia do Oriente Médio pode ser uma gastronomia mais desenvolvida, mas no sentido mais interessante do que aquilo do que é proposto normalmente. Nada contra. Amo os restaurantes tradicionais de São Paulo, os tradicionais árabes do país em si, mas eu queria mostrar que podia ser um pouquinho mais, e o Homos foi a nossa escolha para realmente pavimentar esse caminho. Porque o Homos é um produto que as pessoas conhecem de norte ao sul do país, né? É um produto ultra inclusivo, porque até onde eu sei, ninguém tem alergia a grão de bico. Não, e também ele atravessa fronteiras do Oriente Médio. Exatamente. Então ele é super emblemático pra gente como produto aqui e principalmente no Oriente Médio, onde quase todos os países do Levante e os países que estão próximos do Levante acabam tendo o hummus de alguma forma dentro da cozinha. Então a gente elegeu o hummus para realmente ser esse símbolo para essa nova etapa assim E da os minha hummus carreira. que você tem lá no seu menu são variados mesmo, tem muito hummus, né? Sim. A gente quis fazer essa provocação de realmente de mostrar o hummus como uma nova abordagem, saindo um pouco das pastas, dos mezês e entrando como um prato principal. Exatamente. Então a ideia é realmente mostrar essa versatilidade utilizando a mesma base, que é o que eu sempre falo e as pessoas ficam chocadas, assim, porque é o mesmo hummus que a gente serve, o que muda são os elementos que compõem o prato, que realmente foi uma pesquisa muito grande para que ele não ficasse monótono e conseguisse realmente ser uma evolução de cada prato, tem um perfil de sabor bem único e não é enjoativo. Agora, eu queria que você contasse pra gente um pouco como é que você foi virar. Ele não é descendente. Não sou. Como é que você foi virar um turco aí, um cara que, na verdade, se preparou na vida inteira para falar de cozinha otomana, que era o Império Isso. Turco-Otomano? Exatamente. Eu falo, isso é muito engraçado. No começo, acho que eu tinha um conflito maior, eu até eventualmente falava, não, eu tenho um familiar turco, Mas você passa um por árabe. numa boa. Passo. Tanto quando eu morei em Istambul, eles me chamavam, falavam que eu tinha cara de turco. Mas acho que é papo de comerciante, porque eles falam isso pra todo mundo.
Mas, de fato, eu não tenho nenhuma descendência árabe, ou árabe, turco, ou de nenhuma região do Levante. Minha família é de origem italiana, tanto que eu tenho cafarena, né? E a cara, as pessoas falam que eu tenho super cara de italiano. Mas eu sou apaixonado por história da gastronomia. E por ser brasileiro, por mais que eu não tenha descendência árabe, a gente é bombardeado e tem um contato com a gastronomia árabe a vida Permanente. inteira, né? Por fazer parte do perfil gastronômico, do perfil cultural do país. Então a gente sempre tem um amigo, um restaurante, algum amigo da família, algum amigo de escola. Então eu sempre falo que eu também tenho essas memórias familiares relacionadas à cultura árabe. Eu nasci em Araraquara, mas eu fui criado no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Ah, lá tem muito. E em Campo Grande tem muita família de primo, né? As famílias principais da cidade são de sírios, inclusive. Então eu sempre fui bombardeado com essa cultura. E quando eu comecei a estudar a história da gastronomia, que foi o que eu fiquei realmente fascinado, e eu sempre falo brincando que, na verdade, eu queria ser historiador, eu não queria ser cozinheiro, Quando né? que isso aconteceu? Aconteceu porque, bom, eu gosto muito de comer, acho que isso é bem nítido. E à medida que eu comecei a pesquisar sobre gastronomia e descobri que existia todo um universo, né, sobre restaurantes, sobre, acho que a minha geração, acho que foi muito influenciada pela televisão, então os programas da TV a cabo de gastronomia, de cozinha, eu acho que isso acabou me atraindo muito, de não só de querer comer, de querer entender. E quando eu descobri que eu conseguia traçar um paralelo entre meus dois amores, que era gastronomia e história, foi onde eu realmente me achei. E eu caí como gastronomia do Oriente Médio exatamente por causa da história. À medida que eu fui entendendo as ondas migratórias, evolução de ingrediente, como cada região influenciou e de como a Europa, principalmente o sul da Europa, é uma soma de inúmeros fatores externos na região, eu realmente descobri que era ali que eu fiquei apaixonado. Né? E não posso excluir que, assim, meu primeiro restaurante que eu trabalhei com gastronomia do Oriente Médio foi o Kebab Solonu, com o Rodrigo Libos, meu amigo de longa data, e foi meu professor e tudo mais. E eu acho que ali foi onde eu realmente me achei. Até porque o Rodrigo também é aficionado por história, né? Então eu acho que foi uma identificação que eu realmente consegui puxar para esse universo de gastronomia e história, que é onde me puxou para esse mundo primo. Agora, você morou na Turquia há muito tempo? Eu morei em Istambul de 2013 para 2014. E é uma vida muito diferente da nossa? Eu acho que é uma vida muito. Istambul é uma cidade muito ocidentalizada, né? Embora você tenha muitos aspectos da cultura turca que no primeiro momento, para nós brasileiros, é um pouco diferente. Eles têm alguns aspectos que eles são mais conservadores do que a nossa própria sociedade no Brasil, mas eu acho que não é muito distante, assim. Eles não são frios como muitos lugares da Europa são, acho que eles são acolhedores como nós brasileiros somos. Tudo é meio que pretexto para festa, então não foi uma dificuldade muito grande. Eu acho que mais a questão que para quem mora em São Paulo, que nós somos mais individualistas, né? A gente tem a nossa própria vida, e mesmo em Istambul, sendo uma cidade muito grande, a sociedade turca gosta de se meter muito na vida. As mães controlam muito os filhos, as vizinhas, então eles ficavam assim. Abismados do porquê eu, brasileiro, sem nenhuma descendência, tinha ido para Istambul estudar gastronomia do Oriente Médio, gastronomia otomana, como você disse, que na verdade esse foi meu foco, né? Eu fui estudar gastronomia otomana, que é uma gastronomia que é um recorte do Império, que muito daquilo que a gente tem da gastronomia do Oriente Médio vem muita dessa influência, né? Porque o Império Turco-Otomano é um império multiétnico e no seu auge, vamos colocar dessa forma, como os turcos eram povos nômades, eles agregaram muitas culturas dos povos que já estavam na região. E da mesma forma que eles acabaram absorvendo, eles também acabaram distribuindo. Então, muito do perfil gastronômico e cultural do Levante, do Oriente Médio como um todo, tem uma influência direta do Império Turco-Otomano. Isso para mim foi fascinante, assim. Então, eu fui para lá para estudar esse estilo de cozinha, que é diferente da gastronomia turca, mesmo para eles colocam uma distinção bem grande, assim. O otomano, na verdade, tem todas as influências dos países ao Exatamente. redor, Isso os que eles dominaram. do que fez parte do Império, Sim. exatamente. Né? E a gastronomia turca, hoje eles entendem como a gastronomia originária da região da Anatólia, da Antáquia, onde tem uma influência armênia muito grande, até que eles dividem muitas origens e muitas influências, até porque os armênios estavam naquela região e os turcos chegaram, Não, né? sem contar que simplesmente devastaram, né? Acabaram Sim. com os armênios. Isso era uma coisa que não te incomodava?
Eu vou te falar que quando eu morei lá é algo que eu ainda não tinha dimensão. Mas à De medida que... genocídio. Exatamente. Não, mas não só do genocídio, mas de como isso interferiu e interfere na visão dos povos da região. Obviamente, eu sabia, porque a gente mora em São Paulo, uma das maiores diásporas armênias tem aqui, a gente tem bairros que são muito focadas nessa questão, a gente tem a própria igreja, eu tenho vários clientes e amigos que são da diáspora armênia, mas o jeito que, até o jeito como a gente aprende no Brasil, ele é muito deficitário de mostrar o impacto disso que realmente foi para a É mais fundação do século suave, né? XX. Mais suave. Exatamente. E na Turquia é um assunto que eles não tratam, não se fala muito E disso. virou um tabu lá. Quer dizer, virou uma coisa que é que nem os nazis, os alemães, não querem falar. Exatamente, é um assunto que eles não tratam. Então, assim, você tem alguma coisa ali ou outra em museu, mas é colocado num outro contexto, assim, mas realmente é algo que não é tratado. Infelizmente, na visão dos turcos em si, eles não colocam como um genocídio em si como crimes de guerra, ou no sentido de que foi mais uma fatalidade, mas a história está provar que, não, que foi muito mais estrutural do que só realmente colocado dessa forma. Mas mesmo dentro da Turquia, por exemplo, dentro de Istambul, você ainda tem muitos resquícios desses povos, dessas culturas, e você ainda encontra muitos armênios, muitos turcos de origem armênia, que ainda tem o bairro armênio em Istambul, você tem as catedrais, você acaba tendo um pouco de resquício, mas realmente foi um povo e é um povo que está muito ligado ao próprio entendimento do que é o Império Turco Otomano. Até porque a gente sempre entende ou recebe meio que processado ou enlatado que o império é composto por por um povo único. Muitas vezes muito por causa do nosso próprio DNA brasileiro, né? De como a gente recebeu influências ibéricas, portuguesas, espanholas, posteriormente da Itália e tudo mais. Mas o Império Turco Otomano não foi construído dessa forma. Ele é um império multiétnico. Então você tem várias etnias, vários povos que compunham esse império realmente, conseguia ter essa impressão e essa pluralidade cultural e gastronômica tão grande, que é o meu maior fascínio, assim. E como é que você selecionou para fazer todos aqueles pratos que são maravilhosos? Eu sou a maior fã do seu restaurante. Como é que você selecionou e de onde vieram esses pratos, né? Porque você refaz o seu menu permanentemente e você faz uma pesquisa permanente, você busca de países tipo ó, a comida do Oriente Médio pode estar no Marrocos, pode estar em vários países aí. Onde é que você vai buscar isso? O que eu estou em pesquisa eterna. Eu sempre falo que em alguns momentos eu tenho alguns hiperfocos e vou desenvolvendo e desdobrando o que ele pode me trazer de novidade e entender, mesmo dentro dos países árabes, dos países do Oriente Médio, de como uma cultura acabou influenciando outra e realmente vai resultando outros pratos ou variações desses pratos. Para o Make Hummus em si, eu tento tratar sempre os países do Levante, que é mais ou menos o nosso foco Então, principal. África não. Então vamos excluir a África, é isso? África a gente usa até Egito, embora eu tenha algum prato ou outro que é de origem do Maghreb, do norte da África, mas que você eventualmente encontra no Levante. Como harissa a gente utiliza e você vai encontrar no Levante. Como merguez, que não é algo tão comum, mas eventualmente você encontra no Levante. Colocando que o Levante vai até o Egito, é norte da África, mas culturalmente a gente coloca ele como Levante. Mas de via de regra eu tento usar sempre as facetas do Levante, porque é o berço do hummus, né? O hummus é um prato que foi criado naquela região e ele é um prato muito importante para aquela região. Então eu tento sempre desdobrar dentro do Levante para realmente trazer. E aquilo, como você disse, eu tenho como missão de vida mostrar essa pluralidade de cozinha. Então eu tento o tempo todo trazer alguma coisa diferente para mostrar para as pessoas do Brasil, para as pessoas que frequentam o nosso restaurante, que o Oriente Médio é mais plural e tem uma versatilidade de pratos muito maior do que só ficar naquele menu contido clássico de restaurante sírio, libanês e armênio que servem sempre as mesmas coisas É no a Brasil. esfirra, o quibe, Exatamente. e tarará. Então, Por mais que você tenha pequenas nuances, ainda é a mesma estrutura de menu, mas assim. você acha que o que acabou ficando de cozinha síria, vai? Eu vou falar síria libanesa, que é Aham. a herança mais evidente. O que veio para cá acabou ficando. Era essa comida que se comia naquela época e que depois ela foi evoluindo, mudando, criando. Quer dizer, imagino que na Síria deve ter milhares de pratos, né? E aqui ficou só o carimbo, né? Ficou. É.
Então, mas por que não evoluiu, você acha? Não, muito pelo contrário. Assim, a gente tem uma gastronomia muito específica, eu acho que muito desse que foi o resultado dessa migração. Por exemplo, a gente tem uma gastronomia que é sempre lida como sírio-libanesa, mas eu vou te falar que a nossa gastronomia árabe, vamos chamar de árabe para É, simplificar, a nossa gastronomia árabe brasileira, ela é muito sírio, armênia, libanesa. Porque muito das estruturas dos pratos, a própria esfirra que a gente está tão acostumado a comer, ela é uma influência direta dos armênios que vieram para cá. Porque é importante entender o contexto que os armênios migraram, né? Os armênios, eles fizeram parte do Império Turco-Otomano e na hora que o Império começa a ruir, começa a entrar em frangalhos, em conflito interno, você acaba meio que forçando ou realocando todos os cristãos ali na região do Líbano. Tanto que é o porquê, um dos motivos que a gente tem uma grande colônia árabe, né, Sírio, Libanês e Armênia no Brasil, mas a gente tem uma comunidade muçulmana muito pequena. é Porque, na verdade. verdade, esses povos que migraram para cá, eles eram da comunidade cristã. Né, tanto cristãos maronitas, ortodoxos e entre outras derivações, são esses povos que migram para cá. Então os armênios já estavam inseridos dentro da cultura libanesa, dentro até relativamente um pouco dentro dessa cultura armênia, e é essa gastronomia que é importada para cá. Então a gente acaba meio que tendo uma gama de receitas e culturas de povos que vieram de uma região muito próxima ou muito parecida. E essa gastronomia ela evoluiu. Se você for provar qualquer um desses pratos em origem, eu fui em fevereiro, eu estava no Líbano. A distância é gigantesca, não parece que nós estamos falando do mesmo prato. Então eu acho que essa própria gastronomia dentro do país, tendo que se adaptar com todas as questões internas do país de ingrediente, de preconceito cultural e tudo mais, eu acho que essa gastronomia evoluiu para o que a gente tem hoje. Eu sempre falo brincando que a gente tem uma gastronomia árabe brasileira. Inclusive, no passado, um dos jantares que a gente fez em comemoração à comunidade árabe no país, esse era o tema, que é falar de como essa gastronomia fincou raízes no país e se desenvolveu e achou o próprio tom. E é isso que a gente encontra hoje. Se você for em É um árabe restaurantes... brasileiro. Exatamente. Se você for em restaurantes árabes que vem dessa terceira, quarta onda de migração para cá, questão da guerra civil na Síria, Foi que ano, mais ou menos, isso, você sabe? a guerra civil da Síria... Não, essa terceira onda que veio para cá. Foi em 1900 e pouco? Isso, a primeira onda é 1900 e pouco, depois você tem a segunda onda que é anos 60, 70, E agora, essa e aí você tem a terceira que é final de 2000, que aí vem Guerra Civil Líbano e Mas tudo nos anos mais. 60, por que que teve essa Por causa vinda de guerra, de guerra. Então, você tem várias ondas migratórias, mas que elas vão se adaptando, até porque como as famílias fincaram raízes aqui, você acabava tendo sempre um parente, alguém que as pessoas eram acolhidas. Então, eles davam continuidade nessa adaptação. Mas se você checar com os restaurantes mais recentes dessa última vinda por causa da Guerra Civil e de outros problemas ali da região, você vai ter uma gastronomia um pouquinho diferente daquilo que você encontra no Brasil. Tanto que hoje em dia a gente vê esfirra no formato da Síria, que é aquela esfirra no formato da pidê, parece um barquinho, na Síria se consome bastante. Hoje em dia no Brasil já é comum você ver esse formato, o que antigamente Ou era seja, mais veio dessa incomum. leva aí. Vem muito dessa leva, porque os produtos foram se adaptando e eu acho que eles foram tentando ganhar um tom mais comercial, de certa forma. Porque eu acho que muito dessas culturas árabes, que obviamente elas têm uma importância, uma relevância muito grande, elas acabaram meio que se perdendo um pouco da identidade, assim. Não me entenda de uma maneira negativa, eu acho que é algo natural. É natural, porque você tem influências, né? Exatamente, e acabou meio que se adaptando ao Brasil e ganhando um tom nosso. Eu acho maravilhoso, não acho que não tem Então, tem, nada a perder o que tem na terrinha, mas realmente tem uma distância, assim, é um pouquinho diferente. se você tiver que traçar, por exemplo, fazer um menu com os países do Levante, que pratos que não podem faltar? Ou de cada um, Claro, ou claro. Olha, hummus, com certeza, sem não, dúvida. não pode. Tem uma outra versão do hummus que eu pessoalmente gosto muito, que inclusive vai entrar num cardápio novo do Make Hummus, que é o musbarra, a pronúncia provavelmente não vai ser essa, mas não tem problema, que ele é tipo um primo avô. Ele tem mais ou menos os mesmos ingredientes que vão no hummus, mas a abordagem é um pouquinho diferente. Em vez de você bater e fazer uma pasta lisa, você amassa o grão de bico
com azeite de alho, com uma água temperada, bem temperada, e tarator, molho de tahine. E aí você mistura, eu até falei brincando pros meninos que parece quase um tutu, assim, um amassado de grão de bico que eles servem com tomate, cebola, ovo cozido, que é muito gostoso para comer de café da manhã. Então, assim, eu acho que esses dois precisa ter. O falafel, ou falafel, ele é muito icônico para a região. Ele é um prato muito ligado à resistência, assim, porque é um prato que não leva carne, ele é um prato que ele não tem muita distinção social, então as comunidades mais pobres, as comunidades mais ricas da região acabam consumindo. A questão dos xixes e das kaftas, inevitavelmente precisa ter, é muito simbólico esses preparos, que são os espetinhos de carne, os michuís, como ficou... Isso é comida de deserto, não? Não necessariamente, porque muita região do Levante, principalmente o que a gente tem no Brasil de influência, não são regiões desérticas, assim, né? O Líbano é uma região super verde, a Síria tem uma parte mais seca, mas eu acho que está ligado a uma comida de resistência, acho que é uma comida de adaptabilidade e de resistência. E entender que é uma gastronomia muito versátil. Então, por exemplo, as pessoas não conseguem relacionar consumo de frutos do mar e peixe no Oriente Médio, sendo que é algo muito riquíssimo, uma região que tem uma vasta costa. E esses ingredientes são importados para dentro da gastronomia. Então você vai encontrar charuto feito de peixe, Olha você vai que encontrar legal. quibe feito de peixe, de camarão, de uma série de outros produtos do Oriente Médio. A gente serviu para uma cliente esse final de semana um peixe assado com tarator, que é esse molho de tahine batido com alho, limão Sim, e mas esse é um azeite. clássico Um do clássico e não libanês. pode faltar, precisa ter. Tem algo que não se, que assim, antigamente se consumia muito, que é o molokhia, né? Então, algumas famílias antigas, principalmente os judeus sefraditas do Egito que vieram para o Brasil, que a gente está falando dessa mesma região, se consumia muito molokhia. Molokhia a gente chama não porque não é tão comum, mas ele seria quase como um espinafre egípcio. Ele tem uma textura que lembra o quiabo, assim. Então é muito comum fazer ele cozido com arroz, é muito comum servir ele com frango cozido, como uma sopa, como um ensopado. São sempre coisas bem simbólicas. A questão das sarmas e dos charutos, das domas, então, de legume recheado, dos legumes enrolados em folha, tanto de parreira quanto de molokhia e feito cozido, os cordeiros recheados. Eu acho que são sempre coisas bem icônicas, assim. Um dos pratos que eu gosto muito da região é o makluba, que é um arroz. Posso explicar? Ele é uma refeição inteira montada numa panela. E eu acho muito legal a Fica história. lindo depois. Isso, e eu acho muito bonito a história do Macluba, porque ele é um prato familiar. Ele é uma festa em volta de uma refeição. Porque ele é um prato de camadas, então você vai ter carne ou não carne, não obrigatoriamente precisa ter, mas com legumes, às vezes com um charutinho enrolado junto, colocado arroz e se cozinha numa panela só, e na hora de servir você vira e tem a parte super simbólica de ficar batendo Toda no a fundo família da bate no panela, fundo da... exatamente, para soltar e servir e vira uma festa. Que eu acho que isso é uma característica muito forte dessa população do mundo, que eu acho que é algo que o brasileiro herdou muito, essa questão de hospitalidade, de receber, de tudo ser uma festa, de tudo ser realmente um espetáculo, assim, acho que é algo, são coisas bem tocantes, assim, para essa gastronomia. Eu já li, não sei se é verdade, o acarajé teria influência do falafel? Isso. Acredita-se que assim, o falafel, ele é uma variação de uma outra receita egípcia que chama tameia, que é o falafel feito de fava. Então, tem muito historiador que defende que esse produto se desdobra em duas facetas. À medida que ele vai para o Levante, você tem a substituição da fava por grão de bico, né? Então, eventualmente você encontra receitas que têm 50 e 50%, meio fava, meio grão de bico, e receitas mais para o norte, em direção Turquia, que você vai encontrar 100% grão de bico. E à medida que essa mesma receita vai para dentro da África, ali para a região da... Norte ou centro? Não, centro-sul, descendo. Oh, isso, obrigado. Quê? Peguei uma cola aqui, indo para Nigéria, para aquelas regiões, você acaba tendo a adaptação da fava sendo substituída por feijão, né? Obviamente, fava e feijão é o mesmo Sim. grupo em si, mas você vai trocando as favas Então, quer dizer, na e verdade, vai ele foi migrando. andando... Exatamente, e ela foi migrando e se adaptando. Até porque, assim,
A tameia você também precisa bater e emulsionar igual um acarajé. O falafel já não é tão aerado. Ele é um grão mais moído, mais denso. E já a tameia e o acarajé ele precisa ser bem batido para que ele incorpore ar e na hora que você frite ele realmente fique E tem leve que para fritar você o comer. falafel também, ou pode ser assado. O falafel tradicionalmente é frito, porque ele é muito comida de rua. E é isso que precisa entender. Esses são pratos que ele traz muito esse perfil de comida de rua. Então ele é uma comida rápida, comida de rua, fritura por imersão, assim como o acarajé também é. E é servido como café da manhã. Que isso as pessoas acham estranho, né? O falafel ele é como um lanche rápido, como um café da manhã de rua que você come no dia a dia. Ele entra mais ou menos nesse contexto assim de refeição. Agora, eu fui para Israel um tempo atrás e lá também o hummus é super importante, né? Sim, super, super. E eles, eu diria assim, numa alusão, vai, numa comparação, assim, que a sensação que eu tive é que ele, como se fosse o nosso feijão, porque ele acompanha, sempre era assim, romos com alguma coisa perto, alguma coisa em cima, né? Isso tem duas regiões que assim o Romulus, eu acho que ele ganha um tom mais importante, mais um destaque maior na cultura gastronômica. São três na realidade, né? A gente vai colocar Líbano, eles realmente amam Romulus, tanto que eles brigam por eles serem os inventores da pasta em si. A gente vai ter Palestina e a gente vai ter Israel. Então, realmente, esses três locais, o Romulus ele tem uma importância muito grande na alimentação. E é essa percepção. Lá nessas regiões, o Romulus meio que acompanha tudo. Ele sempre vai estar como uma guarnição quase obrigatória em todas essas regiões. Né, Jerusalém é muito famosa pelas casas de Romulus super antigas. O Líbano, Beirute também tem as casas mais antigas onde se serve Romulus. Então, realmente, a pasta ganha uma importância e uma relevância muito mais destacada do que o região, embora os outros países consumam, mas não tem esse amor e essa obsessão como essas regiões têm. E o quibe, que aqui é uma coisa tão importante também, né? Diziam que eu li algumas coisas sobre isso e que as mulheres de Damasco, as mulheres lá do Vale da Síria lá, elas eram conhecidas por fazer, porque você tem que ter uma mão boa para fazer o quibe. Qual é essa história aí de que tem que ter uma mão perfeita para fazer um quibe perfeito? É isso? Isso o quibe eu acho, para mim é uma das receitas, um dos produtos mais versáteis e mais é, subvalorizados pela diáspora, pelo Brasil e tudo mais. Porque assim, o quibe, ele tem a origem provavelmente ali da região do Irã, né? Então ali você tinha essas produções que se utilizava eventualmente trigo, eventualmente arroz, onde você utilizava isso para fazer algumas produções. À medida que esses pratos vão avançando e vão se influenciando, você acaba encontrando esse mesmo produto em várias regiões. Então, no Afeganistão é muito comum fazer quibe à base de arroz. Você descendo para a Síria, na Síria você também encontra a base de arroz e a base de Mas trigo, seria trigo e arroz, sem ou um ou carne. outro. Ah, Não não, precisa. arroz com a carne. Isso, não, porque eu vou explicar. Porque, assim, na verdade, quibe é o conjunto desses dois fatores. Porque eu sempre gosto de explicar que quibe é como se fosse uma torta, é a massa da torta. Não necessariamente precisa ter carne nessa massa. A gente vai encontrar versões que tem carne e versões que não tem carne. E o recheio é o que seu Ah, então coração tem um mandar. recheio, né? Quibe tem que ter recheio. Tanto que eu falo brincando que no Brasil, quibe virou quase um croquete, assim. É, virou. Porque aqui a gente meio que mescla o recheio e a massa como uma coisa só. Mas muito pelo contrário, no Oriente Médio, a massa é uma coisa e o recheio vai ser outra. Tanto que a questão da história da Síria, dos quibes feitos à mão, que precisam ser pessoas habilidosas, vem porque um bom quibe tem a casca fina. Né? Ah, tá. E kube, ou que é a palavra que deriva para o que a gente chama de quibe, ele vem de bola. Né? Então ele realmente precisava ser aberto à mão, o mais fino possível e recheado. E aí você vai encontrar em várias regiões, em vários países da região, com alguns outros nomes, tendo alguma divergência, alguma diferença desses ingredientes base, mas seguindo sempre essa estrutura de uma massa externa e um recheio sempre úmido, super gostoso. Tanto que na Turquia eles chamam de chili köfte, que é a mesma estrutura, só que lá eles fazem de bulgur,
que é o trigo sarraceno quebrado, que ele é um pouco mais grosso do que o trigo para quibe que a gente está acostumado a usar no Brasil. E deles nem carne vai, às vezes quando vai é bem pouquinho, ou eles fazem a base de batata, ou só mesmo essa massa de bulgur, de trigo sarraceno, com farinha de trigo e ovo, e eles batem até dar o ponto. Então você vai encontrar realmente em várias regiões. E tem uma historiadora espanhola, que eu não vou lembrar o nome de cabeça, mas eu posso descobrir para te mandar, que ela traça que a origem da empanada está ligada diretamente ao quibe em si. Né, que quando os mouros acabam dominando a Península Ibérica e ficaram lá por 600, 700 anos, eles acabam deixando essa receita do quibe, dessa estrutura, e à medida que você tem a reconquista e você tem a evolução dessa cultura, você passa a adaptar o grão do trigo moído. E com essa evolução da substituição do trigo em pedaço para a farinha de trigo, é o que a gente vai ter a origem da empanada. Tanto que se você come a empanada, se eu não me engano, acho que é da Galícia, ela parece um quibe de bandeja. É a mesma estrutura. Você abre a massa embaixo, recheio massa em cima, marca antes de assar e depois come. Ou seja, o mundo está dominado pelos árabes aí. Tem muita influência, principalmente a Europa. Não, e nós aqui do Brasil, muita coisa. Muito, 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 muito. E muito mesmo, mais do que as pessoas imaginam, assim. Muito da nossa cultura brasileira, ela em algum determinado nível, ela tem uma influência árabe, muito porque quem nos colonizou também teve, embora eles não assumam, eles também tiveram. Então, Os mouros também foram. tanto Portugal quanto Espanha tiveram muita influência. Os berberes do norte da África também tiveram muita influência dessa cultura e dessa filosofia árabe. E querendo ou não, isso vem para cá. Eu falo que um dos poucos grandes ingredientes que sobraram, que acabaram não tendo influência árabe, que a gente precisa ser justo, é cuscuz. Cuscuz, ele é 100% cultura africana, cultura berbere, que ele foi assimilado pelos árabes e depois distribuído para dentro da Europa, onde virou um produto tão icônico e, ao mesmo tempo, tão icônico para o próprio Brasil. Né? A gente tem o consumo do cuscuz de milho, cuscuz de arroz, são cuscuzes que vieram dessa influência ibérica. Mesmo paulista, eu já estava relacionando com o prato Então, eu vou lá. falar que assim, o cuscuz paulista, eu já vi alguns historiadores falando que ele vem mais por uma associação do que por uma influência direta, né? O Câmara Cascudo fala no livro dele que o cuscuz paulista, ele está muito relacionado aos próprios viajantes que tinham a comida dentro das matulas, que isso acabava meio que incorporando a farinha e virava esse prato que ficou tão icônico. E à medida que ele foi evoluindo, e ele foi até utilizado como uma distinção social, né? Porque as pessoas tinham tempo para fazer, conseguiam decorar o prato e tudo mais, e virou um prato muito simbólico para a nova elite brasileira, de certa forma, mas de que ele não teria uma ligação direta com o cuscuz, só realmente o nome e essa similaridade em si do jeito que se serve, mas de que ele não teria essa influência direta. Eu fico impressionada porque, assim, eu tenho livros aí, aqueles livros básicos de uma senhora, inclusive esqueci o nome, mas de cozinha síria, libanesa, que todas as famílias aqui do Brasil tiveram acesso a esse livro. E eu fico pensando, as mulheres tinham um trabalho imenso e elas é que definiram a cozinha. Exatamente. Né? Você imagina, eu fico imaginando como é que esses pratos surgem, né? Esses pratos surgem de você querer alimentar a sua família, mas com o que você tem, e que teoricamente nem era tanto assim, né? Então você tinha lá o grão de bico, tinha a berinjela, tinha cebola, tal, e você ia fazendo variações sobre o mesmo tema. Sim, sim, sim. E essas mulheres são grandiosas, porque se você for ver, foi delas que partiu essa cultura para todo mundo. Com certeza, eu acho que a gastronomia mundial se deve a elas em si. Né? A gente vem de culturas majoritariamente machistas e onde você coloca o papel e a contribuição da mulher sempre de lado. E, sendo muito sincero, nas cozinhas palacianas do Oriente Médio, isso não é muito diferente. Né? Mas, com certeza, eu acho que a questão dessa adaptabilidade, dessa resistência, de fazer um milagre de propriamente dito, realmente vem dessa contribuição feminina. Com uma coisa. Exatamente. Tinha só uma, grão de bico. Aí se sim, vira sim. Isso, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam o porquê que no Oriente Médio tem tanto prato vegetariano, tanta coisa sem carne. Aí eu sempre explico, eu falo, gente,
nós brasileiros estamos mal acostumados porque a gente vem de uma cultura de criação de gado, então carne sempre é algo abundante. Obviamente, para determinadas camadas da nossa sociedade, eu sei que não funciona dessa forma, mas culturalmente a nossa gastronomia está muito atrelada a isso. Tanto que o nosso maior soft power de produto é churrasco, É. fazer uma picanha. E as pessoas não se dão conta que isso não é uma realidade mundial, né? Então, assim, embora você tenha presença de cordeiro, de frango, de peixe, não ter carne é o normal. Então você precisa se adaptar. A questão das berinjelas, a questão dos legumes, das abóboras e por aí vai. Isso realmente é uma marca dessa gastronomia tão versátil, porque você consegue comer todos esses pratos e esquecer que você queria comer carne, porque isso é tão saboroso e ele entrega um nível de satisfação tão grande que você consome tranquilamente e esquece que um bom pedaço de carne também é bom. Bom, e você viaja bastante para lá ou ainda não? Continua? Viajo bastante. Esse ano nós fomos pro Líbano, a gente foi ali pros Emirados Você foi para fazer. agora nessa bagunça que tá Fui, lá? voltei 2 semanas antes de Agora você começar acha o que não dá bombardeio. para ir? Mas a Olha, região sempre foi. eu vou te falar que assim, a região sempre foi, mas eu acho que a gente é bombardeado com uma coisa muito mais negativa do que realmente acontece. É claro que hoje em dia tem um conflito aberto, então seria leviano de minha parte falar que é super tranquilo para ir. Mas você consegue ir para regiões do Oriente Médio, como o próprio Egito, como os próprios Emirados Árabes, Arábia Saudita e tudo mais, você consegue tranquilamente. Mas acho que seria melhor esperar um pouco o conflito acabar. Mas é riquíssimo. Por exemplo, eu fui pro Líbano a primeira vez em 2016. Foi uma experiência, assim, transformadora no sentido gastronômico e também no sentido humano. Porque é muito familiar e você se identifica com absolutamente tudo que você faz ali, de você ver como as edificações estão, de como as pessoas lidam, é muito brasileiro. Isso é muito engraçado, porque por mais que a gente estude, que a gente aprenda, que a gente escuta, quando você chega no Líbano, você acha que você está no Brasil. Os problemas são parecidos, as conquistas também são parecidas. É um país lindíssimo. Beirute é uma cidade incrível. Ainda tá bonita? Incrível. É incrível, Porque ela assim. é linda, E né? são 3, 4 cidades dentro da mesma cidade, como muitas das cidades brasileiras também têm essa questão. E como a gente acaba não conseguindo ter essa relação de identificação com o país ou mesmo com essa cultura. Então foi muito marcante. Então em 2016 ainda estava um pouco pesado, porque eles tinham terminado um período de guerra e tudo mais. Então foi um pouco mais assustador para os olhos de quem não está acostumado a ver carro forte armado, equipamento pesado, essas coisas, então foi um pouco assustador assim. Mas essa visita que nós fizemos em fevereiro foi uma outra experiência. É uma cidade. Esse fevereiro. Esse fevereiro. É uma cidade, é um país que está pronto para receber turista, só que se faz muita campanha contra, se demoniza muito uma região que não é tão diferente dos problemas que a gente tem aqui. Mas você acha que quem demoniza? O que você acha que há por trás Eu acho disso? que o senso comum, eu acho que as pessoas não pararem para pesquisar e realmente entender, eu acho que isso acaba meio que prejudicando a região. Obviamente, existe um problema ali, eu não estou excluindo que esses problemas existam. Mas, assim, a gente mora no Brasil, a gente tem tantos problemas quanto eles têm. A gente tem tanto problema de violência, até muito pior do que você encontra numa cidade como Beirute, por exemplo. Aqui, eu sempre falo isso brincando, a primeira vez que eu fui para Istambul, eu fiquei chocado que eles passavam um detector de bomba para entrar no shopping de carro. Mas ao mesmo tempo, existe caixa 24 horas para sacar dinheiro no meio da praça. E que é super conflitante, porque você vem com essa Esse opinião medo. pré-formada, com esse preconceito, com esse medo de que tudo, e na hora que você se depara que na verdade eles têm problemas, como o mundo inteiro tem problemas, mas que você se adapta e você vive. Eu não tô falando que as pessoas devem ir lá para morar, eu acho que isso vira uma questão pessoal, mas a questão de visitar e realmente entender, principalmente quem tem ligação com esses países, deveria ir. Não é diferente de quem vai para
para uma cidade brasileira que a gente sabe que tem problema com narcotráfico ou com uma série de outros problemas estruturais e sociais que a gente tem, e lá não é diferente. Mas eu acho que a gente não falar, não frequentar, não ir, eu acho que isso só potencializa. Mas para Porque Síria você foi? fui. Também tranquilo. Super tranquilo. Hoje em dia tá mais tranquilo ainda para receber. Obviamente, a Síria não tem uma estrutura para receber que o Líbano tem. O Líbano tem hotel 5 estrelas. E é super tranquilo para ir. Você pega um avião da Emirates ou da Turkish, você desce em Beirute. 40 minutinhos você tá dentro das partes turísticas ali e é incrível. E é realmente incrível. E você tem uma sensação de segurança, porque eles têm um tipo de violência que a gente não tem. Isso pode ser bom ou ruim, mas a gente não tem esse tipo. Há discussões a respeito, mas Não, eu não, concordo com com você. certeza, com certeza, com Eu não te certeza. perguntei sobre uma coisa que é tão importante também, que é a doçaria. Os doces também, que a gente sempre tem a sensação de que são versões sobre o mesmo tema, né? Isso é um preconceito? Ou é isso mesmo? Eu acho que você vai encontrar tons parecidos, mas eu acho que todos ganham uma personalidade muito própria. Então, de você consumir os doces no Líbano, ou de você consumir os doces na Síria ou na Turquia, eventualmente você encontra coisas parecidas, mas eles acabam tendo uma personalidade muito única. Então, por exemplo, você pega o baklava, que é algo super icônico, sobremesa símbolo do Império Turco-Otomano. Você sabe a história? Não. O baklava ficou-se muito famoso porque era servido ele era servido pro exército otomano quando eles voltavam de batalha. Então era uma forma de mostrar como o império era rico, refinado, desenvolvido, e isso ficou muito famoso, tanto que todos os países que fizeram parte do Império Turco-Otomano acabam tendo o baklava como uma sobremesa parte da cultura. Por exemplo, o norte da África, o Maghreb, não tem baklava. Você vai encontrar, até no Egito você encontra, e você vai encontrar em toda a região do Levante. Né? Não é uma sobremesa turca, mas como eu disse, foi dentro do Império Turco-Otomano que ela realmente foi difundida para as várias regiões. Mas aí você vai encontrar uma série de estruturas. Se você come a versão turca, ela é muito mais úmida, com muito mais calda, chega até a ser mole assim hoje em dia. Se você come a versão libanesa, ela é mais amanteigada. Se você come a versão síria, ela é mais crocante, com menos calda e menos doce. Então você vai meio que encontrando esses tons diferentes, e obviamente você vai encontrar uma sobremesa ou outra que seja mais daquela região específica, como na Síria eles fazem berinjela recheada com nozes, dentro de uma compota de mel, que é uma berinjela doce, que é super Nossa, que gostosa. interessante. A semente fica crocante, parece estar comendo um figo, é bem gostoso. A questão do Como sorvete... chama essa? Putz, eu vou esquecer, eu não vou lembrar o nome dela em árabe em si. Mas se você colocar berinjela doce síria em inglês, você vai achar a receita. E eles vendem uns potes, parece macruz, que é uma versão mais salgada. Eles vendem uns potes com mel, assim, é muito gostoso. Como você vai encontrar no Líbano, o sorvete que eles fazem é um sorvete completamente diferente do próprio dondurma que eles fazem na Turquia, que eles usam um bulbo de orquídea para dar a estrutura do sorvete. Então é um sorvete que ele tem uma textura meio de chiclete, assim. É a textura, não o aroma, nem... A textura vai ter uma diversidade bem grande e o aroma aí vai entrar numa questão regional. Por exemplo, na Turquia não se consome essas águas florais. Então não tem água de rosas, não tem água de flor de laranjeira, não Que tem... isso é... Isso é muito mais libanês, isso é muito mais árabe em si, que se utiliza bastante. Mas, de novo, você vai encontrar essas nuances. Os pratos, constantemente você vai ver esses pratos sendo repetidos em várias culturas, mas você vai ver que as nuances são bem distantes. Por exemplo, na Síria se consome muito muhammara, que é aquela pasta de pimentão que a gente encontra nos restaurantes daqui. Essa é uma produção de uma região bem específica do norte da Síria, que é uma região que é muito produtora de pimenta. Pimenta, pimentões e afins. Então essa receita se desenvolve ali, que ela é uma pasta feita de nozes, aí vem a questão social, às vezes pode ser nozes com pão ou só pão, e melaço de romã, que é delícia. incrível, e aí você vai encontrando Esses versões. produtos todos, você tem produtores no Brasil ou você tem que importar tudo? Muita coisa precisa se importar, muita coisa eu faço no meu restaurante. Do começo ao fim, você faz Do tudo. começo ao fim. Então, por exemplo, os tahines que a gente usa no Make Hummus, nós fazemos.
A gente bate gergelim todos os dias pro almoço e jantar para ter o tahines mais fresco possível. A gente, Agora, o gergelim não é brasileiro. a gente usa gergelim brasileiro, Tem gergelim. porque os bons gergelins não chegam no Brasil. Porque o gergelim, ele acaba oxidando relativamente, assim, não rápido, mas chega-se muito velho as safras no Brasil. Então ele já chega um pouco oxidado. Para outras produções não faz diferença, mas pro tahine o gergelim precisa ser fresco. Então a gente usa um gergelim fresco de um produtor nacional, que é de excelência, o nível é excelente, e a gente faz os tahines no restaurante. A harissa, as passas de pimenta, a gente faz no restaurante. As pimentas, quais são da Harissa? Cada um faz o seu? Cada um faz o seu. Não tem uma receita muito padrão. Eu, pessoalmente, gosto de usar dedo de moça, porque eu acho que é uma pimenta mais frutada. E eu gosto de usar dedo de moça e gosto de usar chipotle seco, que vai estar Mas o que fermentado. define um harissa? A harissa é uma base de pimenta com especiarias. Ponto. Mas você tem que ter o quê? Não, então, ela é uma base de pimenta com especiarias. As especiarias não existe nenhuma regra, mas as mais comuns, que você vai encontrar em quase todas as receitas, é cominho e semente de coentro. Então essa sim, posso dizer que é quase obrigatório para ter. E a semente de coentro é moída ou batida? Tudo batido. Então você pega as pimentas, tem gente que faz a base de pimenta, pimentão e tomate, ou só pimenta com as especiarias. Você assa ou seca no sol para ela perder água, depois moe, entra com as especiarias assadas, torradas e trituradas, mistura nessa base de pimenta, desse extrato de pimenta feito, cobre com óleo, deixa uns 10 dias na geladeira para ela realmente abrir os aromas, e depois você utiliza como eles Então, fazem no Maghreb para tudo. Você coloca para desidratar ou no forno tudo isso, ou pimentão, tudo isso Tudo isso. misturado, tudo Tudo isso. Por exemplo, o nosso restaurante, a nossa harissa, ela é a base de pimenta malagueta, desculpa, de dedo de moça, que é um toque mais frutado. Eu, pessoalmente, gosto muito de pimenta de cheiro. Eu acho que é uma assinatura quase assim para a gastronomia brasileira. Então a nossa também vai pimenta de cheiro, pimentão e tomate. Porque o brasileiro não gosta de pimenta, principalmente em São Paulo. Então a gente deixa ela um pouco mais delicada para que as pessoas não tenham um impacto tão grande. Você não tira a casca do pimentão. Não, a gente assa, tira a casca, tira a semente, da pimenta ela vai integral, das duas pimentas vai integral, mas do pimentão a gente tira até para ele ficar um pouco mais suave. E usa um pimentão super maduro para ser mais digestivo e tudo mais. Mas a nossa a gente faz dessa forma. Mas se você pegar as receitas ali no norte da África, você vai encontrar de tudo um pouco, mas é isso, é uma pasta de pimento com especiarias e aí é o que seu coração mandar. E em que você usa a harissa? A gente usa a harissa no restaurante para dar o tom de pimenta de tudo que a gente precisa, mas principalmente a gente faz harissa para fazer a merguez, que é essa linguiça de cordeiro, e a gente faz essa harissa para fazer shakshuka. Que a shakshuka precisa ter a harissa na base. Precisa ter na base, mas usa muito, fica muito apimentada? Não me A nossa não é, mas se você for comer as versões da Tunísia da shakshuka, que é mais ou menos onde vem a origem, até porque a shakshuka ficou muito famosa no mundo inteiro por causa de Israel, mas por causa de um judeu sefradita tunisiano que abriu um restaurante em Israel que é o Dr. Shakshuka. Ah, é? Que é disso que ficou mundialmente famoso por causa da TV americana e tudo mais. E as shakshukas da Tunísia, elas são apimentadas. Elas são apimentadas, faz parte da estrutura do prato. É claro que se alguém for no Make-Homos vai falar assim, eu comi e não achei apimentada, é porque a gente realmente foi diminuindo bem o tom de pimenta. Tanto que a gente fala brincando no restaurante, se alguém quiser mais apimentado, a gente aumenta. Mas, de um assim. modo geral, você usa nos outros pratos também. Isso, a gente usa Pimenta todos os tons. é uma coisa permanente nos pratos? Nos nossos, não, mas se a gente fosse ser mais tradicional, utilizando o Oriente Médio, ela sempre tem pontos de pimenta. Não chega a ser uma cozinha mexicana, onde a pimenta é parte importante da estrutura, mas você sempre tem uma picância, um ardor aqui ou ali. Mas eu acho que o frescor, a acidez e os aromas e esse aroma herbal, floral, são mais importantes do que a picância em si para essa comida do Levante. A harissa, por exemplo, ela é tão importante para a Síria e Líbano, estou falando aqui por causa da nossa colônia.
mais do que a pimenta síria? Não. Não, de forma alguma. A De pimenta forma síria é alguma, de mais forma alguma, importante. muito mais. Eu vou te Ela falar é que usada ainda hoje lá, sim, a pimenta síria, como nós usamos aqui. sim, sim, você faz os barrar, você faz as misturas de especiarias, e é esse tom aromático que é muito Aromático mais adocicado. característico nessa gastronomia do que exatamente a pimenta em si, tá? Mas assim, a pimenta rariça ela é um ingrediente invasor dentro do Levante, não é um ingrediente principal dali, mas você vai encontrar uma série de receitas que utilizam, principalmente nesses polos onde tem essa produção de pimenta, essa questão característica da gastronomia. Por exemplo, na Turquia, na região sul, fronteira com a Síria, tem uma cidade que chama Adana, que ela é uma cidade muito influenciada pela Síria. E ela tem a presença marcante, característica para a Turquia das pimentas. Então, a kafta de Adana é uma kafta apimentada. Não necessariamente usam harissa, mas essa picância faz parte da gastronomia. Quando a gente pega muito desse braço libanês, sírio-libanês que veio para o Brasil, Vale do Bekaa e afins, você tem muito mais essa presença desses aromas adocicados, desse perfume, do que a picância como uma característica principal. Entendi. Fala um pouco agora de seu restaurante. Quantas pessoas trabalham lá? Como é que é o processo de... Você ensina todo mundo a fazer essas comidas? Como é que é isso? Claro, ó, hoje o Make Homos, hoje a gente tem 29 funcionários. O restaurante funciona de terça a sábado e um domingo por mês. A gente meio que se antecipou ao 5x2 antes de entrar toda em voga, porque a gente entende que o setor é muito puxado. E eu falo brincando que nós somos donos que trabalham. Então a gente está todos os dias na lida com a equipe e tudo mais. E Você lidando. vai para a cozinha. Vou para a cozinha todos os dias, lidando com todas as adversidades que a profissão traz e tudo mais. Então eu realmente estou na cozinha. Então a gente realmente se antecipou e entendeu que precisa. Um dia só é inconcebível para alguém conseguir descansar. Eu sempre falo brincando que a gente tem um problema muito grande, porque nós temos uma comunidade árabe muito grande, né? A gente tem mais libaneses no país do que a própria população do Líbano. Mas, como eu disse, eu acho que meio que falta uma identificação e uma valorização da própria cultura. E assim, eu sou um não árabe, não libanês falando isso. Porque as pessoas acabam, por mais que a gente seja um restaurante que a gente tem 6 anos, mas eu tenho casa há mais de 10, e a gente faz um trabalho que ganha destaque, que tem aí, eu sinto que as pessoas ainda têm um preconceito com essa gastronomia. O que é estranho. É, Mas eu acho que as pessoas acabam tendo um preconceito, e eu sempre falo brincando que eu não estou nem um pouco preocupado se as pessoas sabem ou não sabem. Isso não é uma exigência para trabalhar nos nossos restaurantes, para você trabalhar no diz Make às Homes. pessoas que vão trabalhar lá, tem esse Isso, preconceito. Acham exatamente. que é uma cozinha banal, Eles talvez. acham que é uma cozinha secundária, eles acabam não vendo o valor que uma cozinha italiana poderia ter, ou que eventualmente uma cozinha francesa, ou uma cozinha japonesa. Eles acham que é algo inferior, assim, eles acabam não vendo o valor de que aquela cozinha pode agregar, o que é quase conflitante, de novo, um país que tem uma influência Oriente Médio, árabe tão grande, e realmente as pessoas acabam tendo essa dificuldade. Mas assim, a gente ensina do início ao fim. E quanto mais a pessoa for interessada, mais a gente vai estar disposto e disponível para realmente fazer essa troca. Mas é isso, eu falo que uma das minhas maiores frustrações, assim, é de ainda não conseguir mostrar e de conseguir trazer um pouco à luz essa gastronomia para as pessoas realmente enxergarem do quão rica ela pode ser, do quão desenvolvida e tudo mais. Mas assim, o Make-Homos a gente brinca que é uma grande escola, e a ideia é essa, de realmente agregar e poder ser um instrumento da popularização da gastronomia, não só para o cliente para comer, mas ao mesmo tempo também de formar chefes e cozinheiros que gostam e entendam dessa gastronomia. Você cria pratos novos a partir de todos esses ou você reproduz à sua maneira toda essa pesquisa que você faz? Eu crio pratos novos, só que eu uso a seguinte perspectiva. A nossa ideia é tratar e falar de gastronomia do Oriente Médio. Então, tudo que a gente faz, a gente tenta utilizar a base técnica, a base filosófica para criar algo novo. Muitas vezes a gente pode ter reinterpretações do que a gente, num prato clássico, servido de uma outra forma, mas ao mesmo tempo, algumas coisas a gente cria do zero, utilizando filosofias
técnicas e afins da gastronomia do Oriente Médio, que isso vai resultar na gastronomia final que a gente acaba servindo ali na casa. Por exemplo, a gente está servindo um prato hoje de um especial, que é uma berinjela assada, onde a gente está fazendo um molho de tucupi com iogurte. Então você mistura Brasil aí no meio. Misturo na medida do que as pessoas aceitam, mas eu misturo. Obviamente eu falo que eu sempre tenho alguma coisa ou outra, mas eu acabo não dando grande destaque para isso, porque a ideia ainda é falar de cozinha do Oriente Médio. Mas, sendo muito sincero, a gente está no Brasil, então seria quase irreal não falar de gastronomia brasileira, não puxar essa herança gastronômica dessa diversidade tão grande que a gente tem para dentro da nossa cozinha. Então as coisas aparecem, elas podem ser mais tímidas, elas podem ser um detalhe, mas elas estão sempre dentro da nossa gastronomia. Então a questão de usar pimenta de cheiro, a questão de usar, a gente usa algumas especiarias brasileiras, a dos doces a gente faz os clássicos Malabi, que normalmente é feito de damasco, a gente tem versão com caju. Das castanhas, a gente usa muito a castanha brasileira, então a gente tem castanha do Brasil, ou antiga castanha do Pará, a gente tem castanha de caju. Então a gente acaba meio que fazendo esse mix e essa adaptabilidade, mas sempre respeitando a cozinha do Oriente Médio. Tanto que eu sempre brinco com a minha brigada, que a gente pode ter um hummus com quibe, a gente pode ter um hummus com arroz de lentilha, não é um problema, mas a gente jamais vai ter um hummus de estrogonofe. Porque é isso, a gente... Ou de coxinha. Ou de coxinha. A ideia é manter essa filosofia de Oriente Médio, porque isso foi algo que, dentro da minha evolução, dentro da cozinha, foi quase um conflito, assim, que se eu faço um petit gâteau, um exemplo banal, mas assim, se eu faço um petit gâteau de tahine, eu estou desenvolvendo a gastronomia do Oriente Médio? Não, você está desenvolvendo a sua. Exatamente. Foi esse conflito, onde eu realmente tracei um limite. Porque você, na verdade, você quer... A sua missão é divulgar o Oriente Médio, não é testar você. Exatamente. Então, eu posso fazer um mamu de castanha de caju, mas eu jamais faria um mamu de Mirtilo, sei de lá. mirtilo, sim. Ou de brigadeiro. Nada contra. Podem fazer, tá tudo certo pra mim. Mas eu tento traçar essa linha para que realmente fique claro e objetivo de a gente realmente conseguir mostrar essa pluralidade, essa versatilidade, o quão rica essa gastronomia pode ser. Então, na verdade, você é um historiador que foi para a cozinha mesmo. Sim, eu acho que sim, acho que sim. Você e o Dória, então. Sim. De novo, como eu disse, eu fui pra gastronomia por causa da história. Eu tentei equilibrar os meus dois amores dentro da minha profissão e foi onde eu cheguei. E no dia a dia, o que você come na sua casa? Você come lá, no make? Não, antes fosse. Gostaria muito, pra você falar que eu realmente não como. Eu como só pra equilibrar, pra saber se as coisas estão certas. Olha, eu como... Bom, eu como de tudo, eu não tenho... Miojo, o chefe come miojo em casa. Pois eu não como miojo, mas assim, eu amo um estrogonofe, assim, jamais teria um hummus estrogonofe, mas eu amo estrogonofe em casa. Adoro macarrão. Você tem E a sua parte italiana, a sua família não fica ofendida que você não... Não, sabe por quê? Minha família é italiana, mas minha família é italiana por parte de pai. Então, assim, o meu avô era de família italiana, né? Meu avô por parte de pai, e a minha avó era paraguaia. Então, a gente não tem nenhuma herança italiana. Então, eu falo que, na verdade, para mim foi até mais fácil, porque eu pude escolher a minha herança gastronômica de preferência, assim, porque eu não tenho nada. As pessoas falam assim, é porque minha avó italiana fazia macarrão. Eu não tenho nada disso. Não. Fazia Você que nhoque, criou. não tenho nada, absolutamente nada. Então, para mim foi fácil. Obviamente, eu não quero ser injusto com a minha família. Tinha nhoque na família, todas essas coisas, mas não tinha essa carga de herança. Então, realmente, para mim foi tranquilo e minha família enxerga com naturalidade. Meu avô estranhava. Antes dele falecer, ele estranhava, mas tudo aí bem. você serve comida para a família? Sirvo, eu faço. Quando tem almoço de casa, eu faço. O peru que eu sirvo no Natal, eu faço ele recheado de charutinha. Que delícia! Boa ideia. Você vende isso no Natal? A gente vende no Natal, no O que é restaurante. comida de Natal dos maronitas? O que é? O peru também? Assim, não tem exatamente o peru, mas tem os assados, né? Você vai ter o cordeiro recheado, você vai ter algumas outras aves. Não vai ter exatamente a mesma simbologia que o peru tem pro ocidente em si, mas você vai encontrar alguma dessas coisas. Mas eu acho que essa comida, ela obviamente ela vem com uma roupa de festa,
mas é um pouco parecido com as coisas que a gente dia a dia, serve só que do de dia. festa. Exatamente. Mas incrementados, com mais castanhas, com mais diversidade maior, um cordeiro assado inteiro, recheado, carnes assadas e por aí vai. Mas assim, não foge A muito. cozinha que é muçulmana é diferente da católica? Ela vai ter diferença, porque não vai ter a presença de porco, nem de bebidas alcoólicas em si. Mas mesmo que você pegue festividades que sejam correspondentes, como um final do Ramadã, alguma coisa assim, que são festas bem fortes, você vai ter mais ou menos essa mesma ideia, assim. Você vai ter uma presença de doce muito forte, principalmente no período do Ramadã, né? Porque é o período de reflexão, as pessoas fazem o jejum e tudo mais. Mas essa comida vai ser uma comida mais reforçada. Então você vai ter sopa, você vai ter uma presença maior de uma variedade maior de pães. Mas, de novo, vai ser uma comida do dia a dia mais encorpada, assim. O máximo que você tem de coisas específicas para essas festividades vai ser alguma sobremesa ou algum prato específico. Mas aí seria o equivalente também para Páscoa, como você também vai ter essa influência, essa diversidade e tudo mais. Alguma comida árabe ganhou realmente uma identidade brasileira, eu digo, com produtos brasileiros? Porque na Amazônia, por exemplo, você tem uma colônia enorme também Sim, sim. de árabes, né, de sírios libaneses. Teve algum prato que não tem mais nada a ver, ou nada a ver, digamos, que virou mesmo um prato nacional? Olha, eu vou te falar que provavelmente é o primeiro prato que qualquer pessoa que estiver assistindo isso daqui vai imaginar que é esfirra. Eu sei que fala assim, mas não tem esfirra no Oriente Médio? Tem. Mas se vocês procurarem manakish, que seria o mais próximo, e colocar um do lado do outro, é bem diferente, assim. Se você for pro bairro armênio e comer um lahma biadim, é diferente ainda. Então eu acho que o produto mais icônico da gastronomia árabe que ficou fincado no Brasil e ganhou um tom muito próprio ao ponto de ser quase distante do que se come no Oriente Médio é a esfirra, sem sombra de dúvidas. Mas entende esfirra, Aberta. a aberta redonda que ficou famosa por aquela rede e tudo mais, essa esfirra, ela é brasileira. As pessoas acham estranho. Tanto que uma vez em Nova York, a gente achou como Brazilian esfirra. Ah, é? Esse formato que parece uma mini Mas a pizza. minha avó fazia esse formato. Bom, não sei se ela teve alguma influência, mas aqui no Brasil acho que faziam. Os Não, nossos avós. faziam. Mas não só o formato, mas assim, a estrutura da massa é diferente. Ela é muito mais fluffy, ela é muito mais alta, muito mais adocicada, muito mais macia. A composição das coberturas. Hoje tem esfirra de calabresa, de frango, com É. catupiry. Ela tem muito mais cobertura, mas nesse sentido, Ah, sim. de que ela meio que se distanciou um pouco daquilo que era o produto Mas no tudo aqui Oriente acaba Médio. virando isso. E ganha catupiry, né? Exatamente. O brasileiro ama. E é muito bom, né? Mas, Nas devidas proporções é muito bom. mas catupiry é super brasileiro. Super, super, maravilhoso. Bom, olha, muito obrigada. Você tem alguma. Ah, deixa eu te perguntar uma coisa. Você vai a outros restaurantes árabes de São Paulo? Eu super vou. Eu gosto bastante de ir, até porque é uma forma, porque assim, eu não tenho. De novo, eu não tenho nenhuma descendência. Então eu gosto de ir pra ver as famílias, eu gosto de ir pra ver os restaurantes novos, aquilo que eles propõem novos, e eu gosto da gastronomia. Então eu realmente frequento. Vou. Posso Pode falar? falar? Deve. Existem pessoas novas agora que estão fazendo gastronomia. Sim, super. Eu gosto muito, né, do Monte Líbano. Quando era na 25 de março, era maravilhoso. Agora ela tá no Itaim, também a Alice, Monte Líbano. É incrível, a É comida restaurante. é um restaurante. Fui lá. A comida é muito boa. Eu gosto muito do Delícias da Pérsia, é o que eu sempre bato bandeira para todo mundo, que eu acho que ele é um pouco diferente da gastronomia árabe, que assim, não é Mais árabe persa, porque mas porque é iraniano. Mas eles são iranianos? Eles são iranianos. E a comida você consegue entender a diferença. Eu sempre falo que assim, tudo é familiar, mas algo te mostra que é diferente, assim, mas é familiar. As kaftas são completamente diferentes, é uma outra escola de kafta, não tem canela, não tem nenhuma especiaria doce, mas é muito bom ficar lá no centro. O que mais a gente vai? O Almanara do Centro, incrível. Por que do centro? Eu adoro Almanara também, mas o centro é diferente? O centro é o único que tem o rodízio, pelo que eu sei. Posso estar falando bobeira, alguém vem aqui falar Nem que não sabia é. que tinha um rodízio. O do centro é o único que serve o rodízio. E eu não sei, eu acho que talvez seja feito com um pouco mais de carinho, mas pode ser uma percepção minha. Tem uma esfirra que você ama? Eu gosto do Almanara.
O almanar eu gosto do quibe cru. E assim, eu sou o cara que mais falo pra todo mundo que o quibe cru que come no Brasil não é exatamente o quibe cru que se come no Oriente Médio, no Líbano, propriamente dito. Porque o quibe cru, embora tenha vários estilos, mas o quibe naie, ele é quase um patê de carne. E aqui ele não é exatamente um patê, que é É um maravilhoso. crudo, quase. Isso, mas aqui não é exatamente um patê. Mas eu tenho uma memória, assim, afetiva muito grande com o quibe cru do almanar, assim. É, a esfirra dele também é maravilhosa. Assim, de esfirra pra mim, Casa Garabed é muito Casa boa, Garabed. mas a Efendi mora no meu coração. Efendi. Nossa, é muito boa ali no centro. Também Uma preciso ir pro família, centro, gente. Preciso ir. uma família armênia, acho que eles estão há duas ou três gerações, num pouco o mesmo modelo da Casa Garabed, um grande forno familiar que fica no fundo, tudo passa dentro do forno. E eu acho legal porque, assim como a Casa Garabed, eles trazem alguns elementos da gastronomia armênia dentro dos países árabes, obviamente, mas assim, que meio que você não encontra em outros restaurantes. Então lá serve tripa recheada com arroz, assado, você vai ver um tom um pouco diferente da comida, que é essa grande diferença entre as regiões. A Efendi, assim, Efendi. a esfirra de queijo com basturma é incrível, eu gosto muito, e os ovos mexidos com basturma também são um sucesso, assim. E fora isso, 5 restaurantes que você vai em São Paulo. Fora Oriente Fora Médio? Oriente Médio. Você vai em algum ou você só vai no Oriente Médio? Não, imagina, eu vou em vários. Eu falo que assim, eu gostei que você foi a primeira pessoa que não perguntou quais são os melhores. Não, Porque eu acho que escolhe melhor não os seus. existe. Não existe. Mas assim, do que eu tenho muito ido, Kuromon, do Fábio, uma comida asiática, coreana, japonesa, incrível, gosto muito. Los Dos Cantina, dos meninos lá no centro também. Eu acho maravilhosa como a mente dos dois funcionam, onde eles mesclam uma comida latina, mexicana, com influência asiática. É um negócio muito legal. É, Esse Los Dos é o mesmo que abriu aqui na Vila Madalena? Porque tem um Los Dos aqui. Isso, tem um Aí Los é Dos de... taqueria. Aqui é a taqueria, lá é a cantina, que é o restaurante. É muito, muito boa. De churrasco, eu amo barbacoa. Batemos carteirinha lá quase todas as segundas-feiras. Olha, no dia de hoje, 2 já indicaram barbacoa. O barbacoa. Maravilhoso. Gosto muito da baianeira. Amo a Manu de paixão, assim. Eu acho que ela banca uma cozinha brasileira que tem poucas pessoas que têm culhão, assim, pra falar daquela gastronomia. Ai, só 5 é complicado, né? Pô, mas já tá. Você não escolheu 5 ainda. Não, ainda faltam 2, é que eu tô pensando pra ver se eu não vou deixar de falar alguém. Puta, Conceição Discos, maravilhoso também, gosto muito. Deixa eu ver, deixa eu roubar aqui. Hã? Petit Gastronomia. Olha, fazendo um ato falho. Incrível, gosto muito. É O muito Vitor é gostosa genial. mesmo. Uma comida leve, boa, né? Exatamente, e louco, né? Porque o Vitor muda o cardápio a cada 15 dias. Impressionante. Ele é um maluco, mas impecável, Mas você assim. sabe o que eu acho legal? Que eu pergunto para as pessoas quais são os restaurantes. Vem as coisas mais assim, que você às vezes nem lembrava mais, ou que, puxa, que boa ideia, eu vou passar lá, né? É que é aquilo, né? A gente vive de restaurante, então assim, eu tô colocando os mais gastronômicos pra ser legal, mas assim, putz, a gente gosta de ir no Frangril, aqui em Pinheiros, que é maravilhoso, Churrasqueto no centro, que é um old school, também é muito bom, Vai falando aí que a né? gente adora. Então, o que mais? Aqui em Pinheiros, na Vila, você vai em algum específico? Eu já vi que você gosta mais de ir lá pro centro. Puta, eu gosto muito do centro, eu falo que um dos meus sonhos era ter restaurante pra lá, não tenho. Quem sabe, né? Mas quem sabe? Por isso eu vou muito no Almanara. Quem sabe? Eu falo que o Ali, meu sonho é ó. pegar aquele Almanara. Mas não deles, eu queria fazer com eles. Não, não... Ah, sim, bom, isso é possível, porque ali a geração vai mudando também, né? Sim, sim. Bom, Fred, muito obrigada. Adorei a nossa conversa, porque quando fala de Brimo, eu fico muito emocionada também. Eu adoraria, eu vou ter coragem de ir para o Líbano. Eu quero ir para Damasco, que era a cidade dos meus avós. Ai, que legal. Mas acho que tem que passar um pouquinho essa tensão. Não, no momento eu acho que realmente não é o mais aconselhado. Mas assim que as coisas normalizarem, vai que você vai amar. Olha, eu tinha muitos pratos aqui para perguntar para você, por exemplo, labanino, o que significa o labanino, né? Porque eu também li a respeito, a coalhada, que também deve ter um capítulo à parte. Nossa, coalhada. Assim, a coalhada, ela é um reflexo de sobreviver e de manter, porque é uma forma de você preservar leite. E ao mesmo tempo ele é algo que, assim como o hummus, também vai encontrar em toda a região. E é engraçado porque, assim, se você come o labné no Líbano
ele é mais ácido. Se você come o equivalente, que não vai ter esse nome, mas o equivalente na Turquia, ele é um iogurte mais adocicado, mas não doce com adição de açúcar. Ele é mais adocicado da Suave. gordura, isso. Mais suave, mais redondinho, assim. E é Mas muito... usa para salgado e doce. Para salgado É e o para mesmo. doce. É o mesmo. A mesma ideia, assim. Mesma ideia. Ele vai ter essa mesma versatilidade. Tanto pro salgado quanto pro doce. E muitas vezes até muito mais pro salgado do que pro próprio doce em si. E esse prato labanino, que na verdade virou labanino, é labanino, Aham. que é na verdade um prato que você faz uma sopa, né, com carne cozida. Isso, isso. É um prato que é considerado, pelo menos é o que eu li também a respeito, porque é um prato que a gente faz muito aqui na minha casa. É um prato que é assim quando criança está doente, ou um prato de criança Isso aí. afetivo, né? Seria quase o que seria uma canja, assim, Isso. que é um prato de reforço, um prato de acolhimento, isso mesmo. Mas é bom mesmo. Às vezes você É podia fazer uma gostoso. vez lá, né? Agora no inverno faz. Inverno, bem, é verdade. A gente tem um prato do inverno que é o shishibara, Aqui também é uma delícia, é com massa, né? Isso, a gente faz lá a gente faz uns capeletinhos com vitela. Mas assim, eu brincando, o shishibara que ele é um prato que ele entrou como especial por um final de semana que estava fazendo frio. As pessoas gostaram tanto que ele ganhou Faz com uma versão músculo, faz fixa, com assim. músculo. O labanino, Aham. eu não sei lá com que carne que faz, mas aqui a minha mãe fazia com músculo, bem cozido. Ai, maravilhoso. Não, eu vou fazer. Olha, é afetividade pura. Esse negócio de iogurte é engraçado. Na Turquia é muito comum você comprar, igual a gente compra manteiga, lá você compra uns baldes de iogurte já grosso e acompanha Mas o tudo. que é mais grosso? Porque ele É quase uma coalhada, uma coalhada. Sim, Eu só não sim. queria usar a palavra coalhada porque os turcos falam que não é a mesma coisa, mas é a mesma coisa. Mas uma coalhada, mas assim, você compra de balde de 2,5 kg pra comer em casa. E O açaí deles lá. Exatamente. E assim, e é tão surreal, porque a Lay's, aquela batata É. pronta de saquinho, tem uma versão que manda um sachê de tempero que você mistura no iogurte pra comer, pra usar como dip. Olha, que boa ideia isso! E deve ser um temperinho desses daí. Sim, vem com uma pimenta e você mistura no iogurte e come com batata frita. Maravilhoso. Nossa, essas e outras dicas, a gente vai ter que fazer capítulo 2, capítulo 3, porque essa cozinha tem muito... Mas olha, tá devendo então o labanino lá. Farei e vou te Me chamar. avisa. Pode deixar. Obrigada, Fred. Imagina, eu que agradeço. Tchau, Cid, até Obrigado. a próxima. Sabe, tem um folclore no jornalismo que é assim, quando você desligava o gravador, as grandes verdades apareciam. Aconteceu isso aqui agora. Então nós ligamos de novo. Eu perguntei para ele como é que era o restaurante e tal, ele não falou das novidades. Agora conta, quais são as novidades? A gente tem 2 novidades que a gente vai abrir em alguns meses, que a gente vai reabrir. Finalmente eu vou abrir minha padaria. Porque, assim, eu sempre falei brincando que eu amo gastronomia, assim, e gastronomia do Oriente Médio, história e tudo mais, e eu falava que meu hobby era panificação. Então, eu amava a cozinha, mas o meu hobby, onde eu me divertia, brincava, era panificação. Você Então, fazia em casa? fazia em casa e desenvolvia e entrava de especial no restaurante e tudo mais. E, finalmente, depois, sei lá, de uns 5, 6 anos desenhando, a gente vai abrir uma padaria aqui na Oscar Freire, do outro lado da rua, do Meio Comos, focado em pães do Oriente Médio. Eu até falei brincando, eu falo brincando pra Thalita que na verdade é meu pretexto pra fazer esfirra. Mas eu não queria ser uma esfirraria, eu queria ser uma padaria. Então a gente vai trabalhar só com pães do Oriente Médio e a ideia é exatamente explorar um pouco a pesquisa que eu faço há anos sobre esse produto, sobre esse universo e mostrar que os pães do Oriente Médio vão muito além de uma pita, de um pão folha, e é mostrar essa diversidade. Muitos, então. São de pães chatos, de pães estruturados, de pão onde você usa o grão de bico para estartar fermento, do pão que você precisa assar ele de cabeça para baixo no vapor para esse pão estruturar. Porque o trigo foi domesticado na região da Turquia. Então, toda aquela região em volta ali do Oriente Médio, ela está no berço da panificação. E você tem um universo de pães muito desenvolvidos, que muitas vezes é limitado a pão pita e pão sírio e pão folha. E a gente realmente quer mostrar que pode ser muito mais. E nesse mesmo prédio, a gente vai abrir no andar de cima, a gente vai abrir um kebab bar. Uau! Que é um conceito que... A cara da Thalita toda alegrinha. A Thalita é a sócia e esposa. Sim, que é um conceito que ainda não tem no Brasil, que a ideia é explorar kebab no sentido de que realmente é um kebab. Porque, assim, muito por causa da Europa, as pessoas associam kebab ao sanduíche.
Mas kebab também é o sanduíche. E a gente quer explorar o que o kebab entra nessa estrutura de grelhados. Então a gente vai ter uma casa focada em coquetelaria do Oriente Médio, com uma carta super legal, utilizando esses conceitos, ingredientes e técnicas do Oriente Médio para bebidas, porque, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, muitas técnicas de destilados e afins são técnicas oriundas do Oriente Médio de produção. Então a gente quer fazer toda essa coquetelaria base dessa cultura e explorar essas outras facetas do kebab que não são somente o sanduíche. Mas o kebab vai ser o prato central e outras coisas giram em torno Isso dele. é, a estrela do restaurante vai ser o Maldiak Bassan, que é uma churrasqueira turca, que lembra um pouco aquela churrasqueira japonesa, que é mais baixinha. Então, todos os pratos passarão por essa brasa, evocando essa ideia do kebab e fugindo do sanduíche. Então, eventualmente, a gente vai ter alguma coisa ou outra, mas a ideia é trabalhar com vários estilos de kaftas batidas à mão, que é um estilo diferente que a gente não está acostumado no Brasil, porque aqui kafta normalmente faz com máquina, com maquinário, moído e tudo mais, e ali a gente vai fazer uma kafta batida na faca, que a textura é diferente, kafta de pistache, o cardápio Nossa, gente, ficou bem legal, qual a assim. data? Você sabe que não pode dar data, que dá Não pode azar, ser, né? não dá, mas mais ou menos. Em A 15 ideia, dias, a ideia, 30 a dias ou ideia, 60. a ideia na primeira quinzena de agosto. Oba! Tá na porta já. Então a gente tem que soltar rapidão isso aqui para dizer antes, né? Para soltar antes. Mas tudo bem, o dia a gente não sabe, não vai dar azar. Não, né? Até porque eu tô há 2 meses. Fazem há 2 meses, faltam 15 dias pra terminar a obra. Então, você já Mas entendeu, ó, tem né? um lance que é o seguinte: é sempre o dobro de tempo e o dobro de custo. Exatamente. Quando Isso não for o foge. triplo. Isso não foge. Mas é sempre assim, a gente não pode nunca contar. Mas no final vai dar certo. Não, vai, com certeza. Isso aí, muito bom. Parabéns para vocês dois. Valeu. Então quer dizer que a gastronomia realmente não é tão mau negócio assim, vai. Olha, não, de forma alguma. Eu acho que o maior erro das pessoas é não entenderem que isso é negócio. Que eu acho que é aí onde as pessoas se atrapalham, assim. É um negócio de amor, é um negócio que você precisa ter devoção, você precisa ter muito amor envolvido, mas não Você pode sabe. esquecer que é um negócio. E tem Que que é- ganhar dinheiro. Exatamente. Isso Precisa se aprendeu com os árabes também. Com certeza, que eu aprendi com os primos. Precisa entender que tem que dar dinheiro, que precisa estar estruturado para dar dinheiro e ser montado para isso. Porque senão não tem fôlego que segure. É isso aí. Não tem amor que segure e você entra no desespero de não conseguir pagar as contas. Deixa eu só perguntar uma coisa do bar. Quem criou esses drinks? Você? Thalita! Thalita, vem falar aqui. Vem falar, Vem, Thalita. Thalita, vem. Na verdade, assim, eu direciono, né? Eu amo essa área de bebida, faz parte da minha área dentro do restaurante, porque eu que cuido da hospitalidade, né? Da parte de salão, atendimento. E sou uma pessoa que pesquiso bastante a área de bebidas, e gosto muito dessa parte, mas não sou bartender de formação. Então, a gente vai ter um consultor. A gente tá namorando o Lula aí do Pico para ser o nosso consultor e fechar a nossa carta de drinks. Mas como é uma coisa muito específica, uma região muito específica, então eu vou trabalhar junto com ele nessa parte de criação. Então acaba que eu dou direcionamento. Você vai atrás de drinks que são referência e pede para ele ter. Talvez construir algo nesse sentido. E aí a gente vai, eu vou trabalhar o direcionamento com ele, não necessariamente eu vou desenvolver a carta de Sei. coquetelaria do restaurante. Não, mas tem uma a coautoria. gente chamou, aí. exatamente, a gente chamou uma pessoa que a gente confia muito no trabalho, que tem uma expertise muito bacana, é dedicado, estudioso e tá muito empolgado com tudo isso. Então, Que legal. Ele vai pro criar, mas Mustafa, ele não vai ficar lá. não vai ficar lá no dia a dia. Ele vai criar e a gente vai trabalhar ali no dia a dia com a equipe. E pro Make Homes a gente chamou o Diogo Sevilho, Que legal. que eu também admiro muito o trabalho, desde do Cozinha 212, que ele trabalhava uma coquetelaria muito bacana ali. Então a gente, pra não Ele ficar tava todo no mundo 212 igual... junto com o... Como é que chama o dono do 212? Esqueci, eu sei que eu tô falando dele ontem. Ai, Steph? Não é Não Steph. lembro, não. Eu não lembro. Bom, mas enfim, eu já tomei bebida lá também, que é muito boa. Muito boa, Então, e aí a gente, pra não ficar com a mesma carinha, já que é o mesmo universo,
a gente preferiu separar Pra ter abordagem e diferente. ter abordagens diferentes com os dois bartenders. Assim. Bom, gente, boa sorte para vocês. Obrigada. Espero estar lá na abertura e fazendo vídeo. Com certeza. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Valeu. Obrigada.